Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a revisão do conteúdo Gafanhotos Nadadores, nas páginas 39 e 40 do Trilhas de Aprendizagem, e conheceremos outras espécies de gafanhotos. Faremos menção aos gafanhotos de um modo em geral, e iremos conversar um pouquinho também sobre os gafanhotos que migram e por que isso acontece. Curiosidades sobre os gafanhotos. Você já viu algum gafanhoto? Quando a Pro era pequena, eu morria de medo de gafanhoto. Na verdade, ainda tenho cisma, né? Se for muito grande, eu tenho cisma ainda. Mas, pessoal, o gafanhoto, ele não faz mal nenhum para o ser humano, tá? Ele faz mal, mas de forma indireta, porque ele é capaz, se ele tiver em um bando muito grande, naquela nuvem de gafanhoto, ele é capaz de devastar uma plantação inteira em poucos minutos. Os gafanhotos, de um modo em geral, passam por 4 fases de desenvolvimento. Primeiro, ele é um ovinho, né? Que as mamães gafanhotos botam, elas cavam, né? Para enterrar os ovinhos. Depois, ele passa a ser uma larva. Depois, ele passa a ser uma pupa, que está quase adulto. E depois, a fase adulta. Tá bom? Depois que eles se acasalam, eles cavam e colocam o abdômen no solo e colocam de 50 a 120 ovos. E os gafanhotos se alimentam de vegetais, hortaliças, gramíneas, basicamente. Tá bom? Outras curiosidades sobre o gafanhoto. Os gafanhotos urbanos imitam os sons das grandes cidades, enquanto os rurais imitam o som do local, né? Então, numa zona rural, ele imita o som de um jeito e na zona urbana de outra maneira, tá? Os gafanhotos rurais imitam os sons do local e os gafanhotos urbanos imitam os sons das grandes cidades. Então, se você pensava que o gafanhoto cantava igual em todos os locais, isso não é verdade, tá? É uma curiosidade bacana isso, né? Durante boa parte da vida, os gafanhotos evitam o máximo possível o contato uns com os outros. Quando isso muda? Quando mudanças do clima dão demonstração de condição de reprodução, sobrevivência e alimentação. Essas variações são gatilhos que instigam os insetos a se aglomerarem e começarem a se comportar em coletividade. Nesta etapa, os gafanhotos também começam a mudar o visual. As pernas se encurtam e há uma alteração nas suas cores. Amigos agora? Sim, por favor. Então, na época da reprodução, eles começam a se enturmarem, né? Além disso, se tornam vorazes e têm a dieta mais diversificada com o auxílio de suas mandíbulas robustas. Embora ainda seja cedo para estabelecer as causas de movimentações como essas, grandes deslocamentos de animais orientados pelas mudanças climáticas têm sido observados de forma cada vez mais comum. Clima quente e seco é o ideal para a fêmea depositar ovos. Cientistas já detectaram em uma espécie de gafanhoto que a substância química serotonina é a responsável por estimulá-los e a se unirem em enxames. Todo esse processo pode ocorrer quando os gafanhotos são ainda ninfas, mas ganha novas dimensões quando adquirem asas. Há dados que indiquem que algumas espécies são capazes de percorrer 150 km por dia em voo em busca de alimento e bem-estar. Então, esses são alguns hábitos dos gafanhotos que nós conhecemos hoje, né? Uma outra curiosidade sobre os gafanhotos africanos. Você sabia que existem grande quantidade de gafanhotos em alguns países da África e que muitas vezes chegam a cobrir o céu? Por isso, os governantes estão investindo em ações para diminuir a proliferação desta espécie. A Pro deixou para vocês uma reportagem que fala sobre uma migração de gafanhotos que estão vindo para o Brasil.
Então, turminha, leiam a reportagem e façam uma atividade que a Pro deixou para vocês realizarem no Google Forms, ok? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço virtual e até a nossa próxima videoaula.